Olá, oi para todos. Voltando aqui, lembrando dos nossos encontros que a gente tinha durante a pandemia e pós-pandemia, né? Que a gente continua ainda um pouquinho nela, continua nela, que a gente falava muito sobre política e direitos humanos. Eu parei, várias coisas acontecendo e nesse momento, durante todo o governo Bolsonaro, né? E durante a eleição, pós-eleição, é uma coisa que a gente não. Parece uma coisa assim, todo dia você acorda e tem um problema nas redes sociais, nas redes oficiais, né? E eu tenho lido muito sobre tudo que tem acontecido nas redes oficiais, Facebook, enfim, né? O que a gente tem hoje em dia. E eu me deparei com uma reportagem do repórter Jamil Chad. Ele é um colunista da UOL também e trabalha na ICL Notícias, que eu indico para vocês, eu assisto pelo YouTube. E me deparei com uma reportagem dele feita no dia 14 desse mês, sábado. Eu só pude me deter nisso agora, falar sobre isso agora, porque eu não tive tempo. Mas eu queria que vocês pudessem ter também essa informação. Então eu vou deixar ela nos comentários, o link nos comentários. O Jamil Chad, de forma muito certeira, ele fez uma comparação, como todo mundo sabe, eu estudei bastante sobre genocídio e me fixei muito sobre o genocídio de Ruanda, né? Então eu já sabia dessa rádio ao qual ele cita, que é a Rádio Mil Colinas, que durante a década de 90, o genocídio foi em 94, né? Durante a década de 90, incessantemente tinha um discurso de ódio, que hoje em dia a gente percebe como discurso de ódio e não liberdade de expressão, né? Nós não tínhamos naquela época, a gente só tinha naquela época e naquele país africano rádio e jornal, né? E essa rádio, durante a década de 90 e durante o período de 100 dias que durou o genocídio de uma etnia contra outra, o Tus contra Tutsis e os Tus moderados, que não concordavam com essa matança. Eu sugiro vocês seguirem Alexandre dos Santos, que foi o meu orientador e que me levou a essa pesquisa. Ele entende bastante sobre o continente africano, tem um trabalho fantástico. Mas voltando à matéria do Jamil, ele fez uma comparação muito precisa que eu não tinha me dado conta, apesar de ter lido durante muito tempo vários livros, artigos, filmes, assistido filmes que falava da Rádio Mil Colinas, né? Como ela perpetrou, auxiliou, comandou essa questão do ódio de uma etnia contra outra. E durante os 100 dias perpetrava todo dia de manhã a incitação, a matança ao outro, né? No caso, uma etnia não era um pensamento. Então é interessantíssimo, se vocês puderem terem contato, verem essa matéria. Eu vou ler aqui rapidamente o que o próprio Jamil escreveu na reportagem, mas que foi uma decisão também, porque Ruanda, depois de muito tempo, houve um julgamento internacional na Corte de Haia, né? E essa rádio entrou, né, como também um ator importante
desse genocídio, né? Como a gente está vendo agora, né? O que está acontecendo em Brasília, quais são os atores do que aconteceu nos três poderes e quais são os atores que estão há 4, 6 anos perpetrando, instigando essa agressividade, essa dualidade, esse contra o outro, né? Contra, não é nem uma questão de negociação, é contra integralmente a figura do outro, né? Então o outro tem que sumir do universo, né? Ele tem que sumir do universo. Então o outro sumindo do universo, a gente se remete ao outro genocídio, né? Que é o Holocausto. Agora, eu vou dar uma lida aqui rápida, que é muito interessante, muito curtinho, eu não quero me alongar. Que a Corte Internacional que julgou o genocídio de Ruanda, ao decidir a participação, né, não é ao decidir, quer dizer, advogados, juristas, né, quando pegam todos esses atores, pegaram a Rádio Mil Colinas, eles escrevem na decisão deles o seguinte, e aí vocês se coloquem agora, em 2023, lembrando da Rádio Jovem Pan, e lembrando de outras plataformas que vocês têm observado com um discurso não muito preciso em relação a direitos humanos. E na decisão falava assim, a rádio estava plenamente consciente, olha só, a rádio estava plenamente consciente, o dono da rádio, os repórteres, o radialista, estavam plenamente conscientes do poder das palavras, e usou a rádio, o meio de comunicação com mais alcance público naquele lugar, como armas de fogo. Eu dei um resuminho aqui. A rádio envenenou a mente, aí eu coloquei, aí ela fala como a mente de seus leitores, eu coloquei ouvintes, né, por palavras, quer dizer, você não tem uma arma na mão, você não tem uma pistola na mão, você tem uma rádio com um poder enorme, um poder enorme de comunicação, de alcance público e quase como uma arma de fogo, né? E incitando pessoas diversas, por diversos motivos, inclusive pensamentos de extrema direita, né? Eu digo de direita também, a fazerem atos que eu não chamo nem de antidemocráticos, é uma coisa muito mais ampla, e eu acho que a gente está numa situação muito sutil do que é liberdade de expressão e o que não é. O que fez a Jovem Pan com o discurso de liberdade de expressão e tantos outros meios de comunicação, né? Hoje, no dia 18, a Rádio de Guaíba fez um ataque ao ministro da Justiça, Flávio Dino. Então é uma coisa, quer dizer, é uma matéria no dia 14, mas hoje aconteceu um novo ataque. Então eu vou deixar os comentários aqui para vocês, abaixo. Queria agradecer o jornalista e a gente volta logo. Obrigada.